Oi pessoal, tudo bem? Então vamos continuando com as nossas aulinhas aí, vamos continuar vendo. Então, hora e vez se nós começarmos a ver a questão de cálculos dentro de gravitação, tá bom? Para tal, a gente vai começar primeiro com a lei de gravitação universal de Newton. Primeiro eu vou apresentar a equação para vocês da força gravitacional. De Isaac Newton, tá bom? Então, a lei de gravitação universal de Newton, ela tem duas equações que descrevem bem a questão da aceleração gravitacional e a questão da força gravitacional. Então, primeiro conceito que nós vamos ter que ter básico para entender primeiro a equação. Então, a questão da equação da força gravitacional, ela relaciona a questão de dois corpos, tanto eles, quaisquer corpos. Então, eu em relação a esse canetão, eu tenho uma força de atração gravitacional minha em relação ao canetão. Entretanto, como a massa nossa é muito pequena perante o tamanho de astros maiores, então nossa massa é desprezível no universo. Claro que é desprezível. Então, a força gravitacional é muito pequena. Consequentemente, eu não vou em relação ao canetão, o canetão não vai em relação a mim. Entretanto, nós em relação à Terra, nós temos uma massa muito pequena. Então, nós somos atraídos para o centro da Terra. Isto é a força gravitacional. A equação que representa a força gravitacional é essa aqui. F igual a G, é uma constante, vezes M1 vezes M2, dividido pela distância entre os duas massas ao quadrado. O F é a força gravitacional, que é medida como toda a força em Newton. Olha só o Newton aqui, a lei de gravitação é dele, né? O G é a constante gravitacional. (6,67), tem algumas vezes que eles arredondam para 6,7, vezes 10 elevado a menos 11 quilograma ao quadrado, dividido por metro ao quadrado, além disso, nós temos a M1 e M2, que são massas, são medidas em quilos. E eu tenho D, que é a distância entre os corpos que tiverem certa massa. Distância que vai ser medida em metros. Ok? Tranquilo? Então eu passei para vocês aí dois exemplinhos de força gravitacional para nós calcularmos. Tá bom? Primeiro, a força de atração gravitacional entre corpos sobre a superfície da Terra é muito fraca. Claro, eu em relação ao celular, em relação a vocês, é muito fraca, quando comparada com a ação da própria Terra, podendo ser considerada desprezível. Se é um bloco de concreto de massa 8 kg. Então, primeiro exemplo 1, eu tenho um bloco de massa 1 igual a 8 kg. Bom? Está a 2 metros de um outro de massa 5 kg. Então, massa 2, 5 kg, e ele está a uma distância de 2 metros. 2 metros. Tudo sistema internacional, bonito. Geralmente esses exercícios não tem muita transformação. Tem que tomar cuidado quando está em quilômetro e tudo mais. Daí, qual a intensidade da força de atração gravitacional entre eles? Em newtons. Então, a força gravitacional nós não sabemos. Tá? Ele dá o valor do G ali. Nós vamos usar aqui, ó. F igual. Só um minutinho. Não alcançou, por favor, a calculadora. F igual G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao
quadrado. Então, F igual. Quanto que vale o G? 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. É isso que ele apresenta ali para nós. Quilograma, metro quadrado, quilograma. Aqui só está invertido, aqui, deixa eu arrumar. Invertido. Vezes o M1 é a massa 8, o M2 a massa é 5, dividido pela distância que é 2, que não posso esquecer que é ao quadrado. Muita gente esquece de levar ao quadrado no final. 8 vezes 5, 40. Então fica F igual 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 40. E 2 ao quadrado é 4. Vou pegar o 40 e dividir por 4, vai dar 10, concorda? 10 vezes esse número vai dar 6,7 vezes 10 elevado a menos 10 newtons. Vai diminuir 1 do expoente e acabou. É assim que se resolve, gente. Fácil, né? Só multiplicar as massas e dividir pela distância, tá bom? Número 2. Eu poderia colocar também aqui, claro, força gravitacional entre aspas de massa bem maior. Eu teria que fazer a conta da base de 10, claro. O 2 ele exige uma dedução aqui para nós. Tá? Do jeito gostoso de se trabalhar. Olha só. Seja F a força de atração do Sol sobre um planeta. Se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior, a do planeta 5 vezes maior. A distância entre eles fosse reduzida à metade. A força entre o Sol e o planeta deveria ser D. Então, o que eu tenho? Normalmente, a força do planeta vai ser G, M1, M2, D ao quadrado. Então, ele pergunta qual seria a força C. A constante G não muda. A massa do Sol fosse, ele diz ali, ó, se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior. Então, em vez de ser M1, vai ser 3M1, que é a massa do Sol. Tá? A massa do Sol é M1. E a do planeta 5 vezes maior. Então, do planeta, que é o M2, vai ser 5 vezes M2. E a distância entre eles fosse reduzida à metade. Ou seja, vai ser distância dividido por 2 ao quadrado. Ok? Então, aqui a gente vai fazer a continha. Ó. G vezes 3 vezes 5, 15, M1, M2, e daí aqui, ó, D ao quadrado dividido por 4. Divisão é o inverso da multiplicação. Então aqui a divisão, eu vou passar o 4 para cima, fica F igual G vezes 15 vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado, mas posso esquecer que é vezes 4. Por quê? Porque esse 4 vai passar multiplicando em cima, porque a divisão da divisão é uma multiplicação. Então, eu inverto o numerador com o denominador aqui. Então, aqui, ó, 15 vezes 4 vai dar 60. Então, vai dar 60 vezes G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Agora eu vou comparar o que eu tinha no início com o que eu tenho no final. G com G simplifica. M1 com M1 simplifica. M2 com M2 simplifica. D ao quadrado com D ao quadrado simplifica. Quer dizer que a força fica 60 vezes maior. Se ele desce na parte de baixo, significa que ela fica a quantidade de vezes menor. Ok, meus caros? Tranquilo? Uma pergunta disso? Fácil, né? Tranquilo. Então, vimos agora o cálculo de força gravitacional. Agora, a gente vai ver, aproveitando o mesmo vídeo, a gente vai ver uma outra equação da gravitação universal de Newton. A questão da aceleração gravitacional.
Então, a aceleração gravitacional é o G. G igual a G vezes m dividido pelo raio ao quadrado. O que é o G? É a aceleração gravitacional do astro que estiver atraindo o corpo. Então, no caso, pode ser de um planeta, por exemplo, de uma estrela, de um asteroide, de qualquer corpo, né? De grande magnitude, normalmente, né? Então, o G é a aceleração gravitacional. O pessoal chama de gravidade. É a gravidade, sim, claro. Mas ela não é uma força. Não confundam força gravitacional, que nós vimos a equação agora há pouco, com aceleração gravitacional, tá bom? Uma coisa não deve ser confundida com outra. Elas estão interligadas? Estão. A equação é parecida. Entretanto, uma é uma coisa, outra é outra coisa. Então, vamos lá. O m é a massa do corpo que estiver sujeita a esta gravitação. O g é a constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado quilograma ao quadrado. E o r é o raio do astro até a distância da pessoa, né? Que vai em metros. Então imaginem por um exemplo. Vamos pegar um planeta qualquer. Ó. Eu pego o centro do planeta e a pessoa está andando aqui na borda, né? Então essa distância até o centro é o raio. Mas a pessoa pode ser que ela esteja aqui em cima, na atmosfera. Então eu meço essa distância que será o raio. Tá bom? É essa distância que será o raio, no caso. Vamos resolver os exercícios ali para nós termos uma ideia, tá bom? Então a gente continuando aqui, então vamos resolver o exercício 3 aqui. Então, vamos lá. De aceleração gravitacional. Tem o exemplo 3, exemplo 4 e exemplo 5. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença de força gravitacional e aceleração gravitacional. Então é o seguinte, um corpo de massa 6 kg. Então massa 6 kg. Encontra-se a uma altura igual ao dobro do raio terrestre. Considerando que na superfície terrestre a aceleração gravitacional seja 10, o peso do corpo nessa altura deve ser de aproximadamente... Primeiro a gente vai ter que achar a aceleração gravitacional, né? Então acontece assim, ó, o G na Terra é 10. O raio normal inicial é o raio. E no final o raio é 2 vezes o raio. E daí ele não sabe qual é o valor da aceleração gravitacional. Concorda? Então no início eu tenho G é igual a G vezes m dividido pelo raio ao quadrado. Tá bom? Quanto que vale esse G? Eu sei que ele vale 10. G vezes o m vale 6 e o raio ao quadrado eu não sei. Tá bom? Então o 6 que está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar G dividido por R ao quadrado é igual a 10 dividido por 6. G dividido por raio ao quadrado é igual a... Eu vou pegar e vou substituir vou fazer a redução. Eu vou substituir os valores. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Substituir o G pelo valor do G. A gente acha o valor do raio e depois substitui. Tá? Pra gente treinar bem a equação aqui.
Onde eu larguei a calculadora? Vou substituir, tá bom? Então vou substituir aqui. Quanto que vale o G? Ele vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 6, que é a massa. E o raio eu não sei. Vou substituir, vai ficar mais fácil. Vai ficar 10 vezes raio ao quadrado é igual. Mais fácil para vocês entenderem, mas eu por dedução eu conseguiria fazer mais rápido. 6,7 vezes 6, porque daí a gente simplifica, depois a gente vai ter que dividir pelo, sabe? 1,11 vezes 10 elevado a menos 10. Bom, então essa multiplicação aqui, 6,7, não, 6,7 vezes 6, porque dividido por 6, vai dar 4,02 vezes 10 a menos 10, tá? Multipliquei, quem não sabe faz assim, ó, 6,7 ESP menos 11 vezes 6, igual 4,02 vezes 10 menos 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo, fica R ao quadrado é igual 4,02 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 10, que vai dar raio ao quadrado é igual, vou colocar o R igual 4,02 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 10 vai dar menos 11, vai acrescentar 1 no expoente, isso é óbvio. Se ele está ao quadrado, ele passa a raiz. Dividido por 10, raiz do valor vai dar R igual 6,34 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Tá bom? Agora, o raio no final, ele é 2 vezes o raio. Então, no final, o raio é 6,34 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2. Vezes 2 vai dar 1,26 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Ele é o dobro. Deixa eu ver se ele é o dobro ou é metade. Só ver. Dobro do raio terrestre. Isso. Então é o dobro. Vezes maior, tá? Então agora a gente vai substituir na equação. Vai ficar G igual a G vezes M dividido pelo raio ao quadrado. G igual 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes a massa que é 6 dividido por o raio 1,26 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, não pode esquecer. É a potência da potência aqui, ó. 6,67 expoente menos 11 vezes 6 vai dar G igual 4,0 vezes 10 a menos 10. E daí aqui, ó, 1,26 vezes 10 a menos 5. Expoente menos 5. Menos tem que ser este menos aqui, porque o menos de subtração não funciona. Ao quadrado igual. Vai dar 1,58 vezes 10 a menos 10. Ó. Menos 10 com menos 10, corta. Ficou 4 dividido por 1,58. Deu. G igual 2,53 metros por segundo ao quadrado. A gravidade foi diminuindo à medida que foi se distanciando. Claro, quanto maior a distância aqui, obviamente, menor a aceleração gravitacional que o corpo vai sentir. Tá bom? Tranquilo? Como ele é ao quadrado, né, ele cai pela metade. A metade vai ser 1/4, né? O duplo. Então, por isso que deu 1/4 praticamente do valor, a questão do arredondamento. Uma questão lógica também que daria para deduzir, tá bom? Então, muita conta para chegar nessa resposta aí no final. Então, eu substituí o valor do G pelo constante G nas duas equações. No início, eu tinha o valor da massa e o valor do raio, que eu queria descobrir.
a gravidade ele disse que era 10, arredondou. Nós achamos qual era o raio terrestre aproximado se a gravidade fosse 10. Daí eu dobrei o raio para encontrar no final quanto seria a aceleração gravitacional. Um exemplo meio complicadinho. Exemplo 4, que agora, para nós quase fecharmos. 4. Diz o seguinte. Que alteração sofreria o módulo da aceleração da gravidade se a massa da Terra fosse reduzida à metade e o seu raio reduzido a 1/4. Vamos lá. Então, a massa é reduzida pela metade. Então, a massa vai ser metade da massa. E o raio seria 1/4 do raio. Agora a gente vai substituir na equação. G igual G vezes M dividido pelo raio ao quadrado. G igual a G, que é o normal, seria isso aqui, né? A gravidade da Terra. M, raio ao quadrado. Quanto que é a massa? A massa é metade da massa. Então, meio de M. E quanto que é o raio? 1/4 do raio. Então vai ser metade aqui, ó, metade. A gente pode colocar como 0,5. Mas eu quero que você deduza aqui, né? Então metade, esse 2 de 1/2 aqui, eu vou ter que passar assim, ó. Vou ter que fazer assim, ó. 1/2 de M. Tá? E aqui o 1/4 é divisão. Então o que vai fazer? Eu vou deixar aqui até e depois eu vou ajeitar, ó. Metade da massa. Aqui embaixo que eu vou ajeitar, ó. Então, olha, o que ele quer que você ajeite? O G eu deixo o G. O 1/4 de R, o metade do M, ele vai ficar 1/2 de M. E o 1/4 de raio, o 4 vai ter que passar para cima, que é a divisão da divisão, que nós passamos anteriormente. Então, vai ficar 4 sobre 1R ao quadrado. Inverte aqui, ó. Divisão da divisão. Então, agora você vai fazer a continha aqui, ó. 4 vezes 1, né? G igual a G vezes M vezes 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. E aqui, R ao quadrado. Então, olha, comparando G com G, M com M, R ao quadrado com R ao quadrado. 4 dividido por 2 vai ser, a gravidade vai ser 2 vezes maior. Se desse 2 sobre 4, daí é 2 embaixo, né? Daí seria a metade, né? Se sobrar o número de baixo, significa que ele é menor, tá bom? No denominador, se for no numerador, 4 por 2, 2. Ok, gente? Então aqui uma deduçãozinha. Normalmente cobram bastante deduçãozinha, assim, bonitinho. Agora a gente vai fazer o último cálculo, que é o exemplo 5. O exemplo 5 é gostoso, que a gente vai calcular a aceleração gravitacional da Terra. Ah, vocês sabem, vai ser 10. Será que é 10 mesmo? Então a gente vai usar valores reais. Para isso eu vou pegar valores aqui da internet, tá bom? Para isso eu preciso ter assim. Qual é a massa da Terra? Vamos lá. 5,97, então, ó. 5. Terra. Massa igual 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilos. Levinho, né? Levinho, dá para carregar no bolso. E o raio terrestre é 6,337 metros. Às vezes a gente tem exercício que nem esse daqui, que ele pede assim, ó, se eu tivesse a 1 km acima da superfície da Terra, quanto que eu sentiria a gravidade? Então a gravidade ela é 9,8, que a gente vai calcular aqui, neste raio, que é o raio quando eu estou na superfície da Terra, quando eu estou na altitude zero. À medida que vai subindo a altitude, a gente vai sentindo menos a aceleração gravitacional. Por um exemplo, aqui no Paraná, aqui em Guarapuava, a gente não está no litoral.
Então a gente, quando está no litoral, você tem 9,8. Aqui você não tem, você está no lugar mais alto. Então você teria que calcular a distância, o raio, que vai ser maior. Consequentemente, nós tínhamos a aceleração gravitacional um pouquinho menor. Pouca coisa. Tá bom? Então aqui, como é que eu calculo então a aceleração gravitacional? Então vai ficar G igual G vezes M dividido pelo raio ao quadrado. G igual, o G vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa, 5,97 vezes 10 elevado a 24. E o raio é 6,37 vezes 10 elevado... Eu não peguei o 10 elevado, né? Logo vi que estava faltando alguma coisa. Vezes 10 elevado a quinta ou a sexta, deixa eu ver. Vezes 10 elevado a sexta metros. Tá aqui em quilômetros, é isso que eu confundi. Então, como que eu faço aqui isso aqui? Eu vou pegar 6,67 vezes 5,97. Vou fazer por partes aqui na calculadora, tá bom? 6,67 vezes 5,97. Deu 39,82. Vezes 10 elevado. Daí eu somo os expoentes de multiplicação. Então, 24 menos 11 vai dar 13. 6,37 ao quadrado. Vou fazer primeiro só essa parte ao quadrado. Vai dar 40,58 vezes 10 elevado. Ó. Potência da potência. Daí multiplica. Ó. 6 vezes 2, 12. Tá bom? É assim que faz. Então, aqui a gente faria a continha. 39,82 dividido por 40,58. Vai dar 0,98 vezes 10 elevado. 13 menos 12, a divisão subtrai os expoentes. 13 menos 12 vai dar 1. 10 elevado a 1 é 10, quer dizer que eu vou andar uma casa, vírgula. Vai dar 9,81 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor aproximado da aceleração da gravidade na Terra, 9,81. Só usa 9,8. Ou arredonda para 10 para os cálculos ficarem mais simples. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo da Lua. Tá bom? É o mesmo cálculo para a Lua. É o mesmo cálculo para a Lua. Bom? Então vamos lá. É a Lua que repete? Vamos ver aqui da Lua mesmo? Da Lua. Então vamos lá. Massa da Lua. Massa da Lua. Vamos ver. 7,34 vezes 10 a 22. 7,34 vezes 10 a 22 quilos. Bom? E o raio da Lua aproximado. Pega o raio médio. 1,37. 1,73 vezes 10 a sexta metros. Agora a gente vai fazer a mesma equaçãozinha. E o gravidade e aceleração gravitacional nós não sabemos. G igual a G vezes M dividido pelo raio ao quadrado. G igual. Quanto que vale o G? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa,
7,34 vezes 10 elevado a 22, dividido por 1,73 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Tá? Então a gente faz a continha agora. Fazer direto na calculadora. Como é que faz direto na calculadora, professor? Ó, 6,67 expoente menos 11 vezes 7,34 expoente, não aperta, vezes 10, expoente 22, dividido por 1,73 expoente 6 ao quadrado. Por que? 1,63 metros por segundo ao quadrado. Então você vê a quantia que a aceleração na Lua gravitacional ela é menor, por isso que a pessoa fica flutuando, se sente mais leve, porque o peso vai ser menor. Claro que o peso vai ser menor. Por quê? Porque o peso é a relação da massa com a gravidade. Então se o teu peso é algum na Terra, é outro na Lua. Então vamos supor que uma pessoa de 50 quilos, 50 vezes 9,8, ele vai ser o seu peso na Terra. Então 50 vezes 9,8. Vai sentir 490 newtons de peso. E aqui, ó, se for de 50 quilos vezes 1,63 vai dar 81,5 newtons. O equivalente a aproximadamente 8 quilos aqui na Terra. Então imagina a diferença, sentiria como se tivesse 8 quilos. Então bem mais leve, né? Tem filmes que retratam isso, inclusive. Beleza, gente? Tudo tranquilo. Voltamos na próxima videoaula. Até mais!